Olá pessoal, bem-vindo ao Delphi Connect. Uso Delphi. Agradecer ao Jorge Luca pelo convite. Vamos falar aqui sobre aplicações do Win64, como que a gente pode evoluir aí do Win32. Para quem não me conhece, eu me chamo Gildomar Marchetti. Trabalho aí com desenvolvimento de Delphi há pelo menos uns 25 anos. Comecei em colégio técnico, do colégio técnico virei faculdade, de faculdade a gente foi evoluindo, subindo, hoje embarcadeira no MVP. Trabalhei como gestor de equipes, já trabalhei como analista e desenvolvedor. Passei das várias versões do Delphi aí. Comecei na época com Delphi 3 e o nosso amiguinho BDE. E assim a gente veio evoluindo, veio crescendo no desenvolvimento. Um abraço aí também para todos os amigos que estão participando do evento, principalmente aí o pessoal brasileiro aí que está fazendo as apresentações. Vamos ver a nossa agenda aqui então. A nossa agenda então a gente vai falar aí um pouquinho de arquitetura x86, onde a base de tudo, né? Arquitetura 64, evolução necessária. No Delphi XI2, um marco no 64 para os programadores Delphi. VCL com 64, performance nativa, FMX 64, multiplataforma muito poderoso, né? Um comparativo aí entre a VCL e a FMX, alocação de memória 32 versus 64 bits, performance de processadores, né? Uma comparação de cálculo, códigos na prática, componentes nativos do 64, bibliotecas de terceiros compatíveis, as últimas melhorias aí do compilador e vamos também falar um pouquinho da IDE do Delphi 64, que vem aí de futuro. Depois no final vou deixar meu contato para quem precisar de alguma coisa, conversar e trocar uma ideia. A gente está sempre disponível, tá? Bom, a arquitetura x86 começou lá em 1978, né, com o famoso Intel 8066, o avôzinho lá dos PCs modernos. Aí depois veio vindo as evoluções do 86 virou 80286, né? Depois virou 386, depois o 486 e o Pentium. Os registradores de 32 bits na época era o EX, começava tudo com EAX, EBX, ICX, EDX. Tinha limite, né, de memória, a gente conseguia aí utilizar 4 GB de memória, na prática na verdade ficava de 2 e 3 por aplicação. Dominou aí o mercado por mais de 20 anos, então a gente tem um histórico bem grande. Lembrando que, né, a gente também teve os processadores 16, né? Nós falamos de 32, mas também tivemos os processadores 16 bits. Se funcionava no x86, funcionava em qualquer lugar, então. Na época era isso. E o problema, o mundo cresceu, mas a memória não acompanhou, né? Então, a gente precisava ver alguma coisa. Então veio aí a arquitetura x64, que foi uma revolução, né? Começou lá em 2003 com os AMD 64, que eles nunca esquentavam, né? A AMD foi a pioneira, né? Com o Opteron, né? E a Intel no ano seguinte já entrou também, em 2004, que daí já seguiu com o Xeon e Core, né? Os cores. Os criadores lá foram o Chuck Morrow, da AMD, e a equipe da Intel foi liderada pelo Pat Gelsinger. Motivação 4 GB não era mais o suficiente para nada, né? Os registradores 64 bits daí começavam com RAX, RBX, RCX, RDX, 16 registradores versus 8 do x86, né? Então nós temos uma grande diferença aí, né? Limite teórico. Limite teórico, então chegávamos a 18 exabytes de memória. Compatibilidade com o x86, então o melhor dos dois mundos, então a gente conseguia ter a compatibilidade das aplicações x86 no x64. E deu o resultado que foi uma performance e capacidade sem precedentes que a gente viu
para nós delfeiro, né, nós temos algo muito bom que a gente vale aí lembrar. Para quem não se recorda, o marco nosso aí que introduziu as aplicações do 64 foi com o Delphi 2. Junto com ele veio mais algumas coisas, mas basicamente ele veio foi lançado em setembro de 2011, né? Final de 64 bits, a gente estava brincando, até tem até um trecho. O primeiro Delphi com compilador nativo 64, a equipe aí era liderada pelo Alan Bauer e Marco Cantu, e o slogan Compile One Ever, né? Suporta simultaneamente em 64, o Windows 2064 e macOS. Com isso também estreou o FMX, né, FireMonkey, para multiplataforma. De 32 para 64 bits era simplesmente um clique. Daí a revolução mesmo, o código, múltiplas plataformas. Daí vem aí os desenvolvedores, né? Isso é mágica e tecnologia. A resposta é Delphi, né? Delphi é muito tranquilo da gente poder evoluir bastante coisas aí que muitas ferramentas ainda hoje sofrem, né, com compatibilidade. Aí pensamos em ferramentas bem tecnológicas para fazer uma migração de versão ou até mesmo de compilador, tem que reescrever quase todo o sistema aí. Com o Delphi, em poucos cliques você consegue fazer isso. Então vamos falar um pouquinho agora de DCL com i64 Performance nativa e turbinada, né? Então, DCL Visual Component Library, o veterano e confiável, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, eu sei que todo mundo aí já conhece, mas a gente sempre é bom recordar. A performance nativa do Windows, né? Rápido como um raio, acesso direto às APIs do i64, então a gente não vai ter intermédio, né, via VCL, de ter um outro API rodando por trás para chegar até ela, então diretamente mesmo a API do Windows. A migração é simples, né, recompila e pronto. Suporte mais de 4 GB de RAM por aplicação, então não tinha as aplicações aí que sempre se limitava, né, estaria facilmente aí rodando aplicações. Componentes otimizados para 64 bits, estabilidade comprovada em produção. E se você quer velocidade, DCL é a resposta, né? Quer desenvolver rápido uma aplicação para colocar rodar em pouco tempo, pode confiar que vai embora. O ideal para aplicações desktop e Windows críticas, né? E o Moto nasceu no Windows, vive no Windows, né? Resultado de aplicações que voam com o i64. E o FMX, então, no i64. O famoso camaleão multiplataforma, né? Como dizia o jovem e ambicioso FireMonkey. Um código e várias plataformas, Windows, macOS, iOS, Android, então facilmente portável para rodar nessas IDE. A interface moderna com GPU Acceleration, animações suaves e efeitos visuais, componentes responsivos e adaptativos, né? Então a gente consegue facilmente fazer uma aplicação FMX que vai funcionar ali no seu Maczinho, no seu tablet, no seu celular, se adaptando facilmente às suas configurações, né? Escreve uma vez e roda em qualquer lugar, né? Ideal para PCs modernos e multiplataforma. A performance excelente em 64, né? Suporta 4K, multimonitor, touch. E futuro aí é uma multiplataforma, futuro é agora. Resultado de aplicações bonitas que pressionam. Existem N aplicações aí no mundo corporativo aí que você não bota fé, mas é feito em Delphi com FMX. E o nosso comparativo aqui, vamos comparar um pouquinho aí DCL versus FMX. Se não tiver muito visível para vocês as letras, fiquem tranquilas que depois o PPT vai ficar disponível para todo mundo, né? DCL com 64, a performance máxima lá no Windows, né? Componentes nativos maduros, migração fácil de projetos legados. Então, se você não tem tanto componente terceiro, facilmente faz ali uma migração de sistema e segue o baile, né? Vai utilizar o sistema bem tranquilo.
FMX, né? Multiplataformas, Windows usa. Voltando um pouquinho, né? Flash de velocidade, então a VCL sempre foi, né? Por você não ter nada no meio aqui, então existe até uma pequena diferença para a gente entender. Quando a gente fala de VCL, a gente ativa diretamente as APIs, digamos assim, os controles do Windows mesmo, que está toda ela mapeada dentro da VCL, e o FMX não, o FMX ele tem mais uma outra camada no meio para chegar, né? Então, o FMX é multiplataforma, o Windows e outros, né? Interface moderna, GPU acelerado, combinações de componentes responsíveis, o homem de ferro da versatilidade. Veredito, depende da missão, né? Só o Windows, mais performance, vai utilizar VCL. Multiplataforma mais uma interface moderna, FMX. Ou, que não os dois? É possível, né? A gente consegue fazer isso. Alocação de memória, 32 bits versus 64 bits. Com Win32x86, mais conhecido, né? Então, o limite era 4 GB de espaço, né, de armazenamento, por processo 2 a 3 GB. As ponteiras eram de 4 bits, né? 32 bytes, perdão, 4 bytes, 32 bits. E memória, né? Não existia memória, brincadeirinha. Mas era facilmente ocorria problemas, por exemplo, muita questão na época da geração dos SPED, eu trabalhava com TXTs grandes, acabava dando estouro, né? Então, é um problema bem crítico. Eu ainda lembro de ter logo que saiu as primeiras versões, eu ter um gabinete, um micro gabinete pesado, bem quente. Tinha que rodar um ventilador do lado para resfriar ele. E daí o 64, né? X64. O limite teórico é 18 exabytes, mas talvez possa ser mais. O limite prático depende do hardware e do SO. O Windows 10 e 11 até 2 TB por processo. Então, se colocar 2 TB de processo, se o hardware aguentar, né? Os ponteiros são de 8 bytes, 64 bits, né? E a memória infinita para aplicação. O impacto é real. Arrays gigantes possíveis em 64, processamento de imagens sem limitações, bancos em memória muito maiores, né? E de formiguinha para elefante. Então existe essa grande diferença, tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho da performance do processador, a diferença real, né? O x86, então 32 bits eram 8 registradores de propósito geral, de instruções era 32 bits, o cache otimizado também de 32 bits, né? Um trabalhador dedicado, mas bem limitadão, né? Era limitado até aquela... Isso acontecia também nos 16 bits para nós, a evolução veio vindo, né? Já o x64, né, 64 bits, 16 registradores de propósito geral, instruções de 4 bits, mais compatibilidade com o x86, mais cache, pipeline, otimizado, então as operações matemáticas muito mais rápidas, né? Um trabalhador ali turbinado, ganhos reais, então, sempre falo, quando você está falando de aplicações para cálculos intensivos, aí, de 20 a 40% mais rápidos. Operações com ponto flutuante, tem uma mudança significativa. Acesso a grandes dados muito superior, de Fusca para Ferrari. Aqui vale algumas observações, que a gente até para frente aí vai chegar e vai falar, mas eu já vou comentar agora, né, para que a gente possa depois também debater, se for o caso, mais um pouco. O Windows tem uma pequena... coisas da Microsoft, como a gente sempre diz, né? Se eu for trabalhar com um DLL 64 bits, eu vou colocar ela no System 32. Se eu for trabalhar com um DLL 32 bits, ela fica no SysWall 64. Isso é de propósito geral, né, da Microsoft. Foi alguma coisa que eles implementaram lá atrás e acabou ficando. Eles tentaram fazer uma compatibilidade, enfim, mas ficou isso. Então a gente lê lá System 32, não quer dizer que seja de 32 bits as DLLs, é as de 64. E o SysWall 64 para as DLLs de 32 bits. Aqui nós temos um pequeno fonte, vocês provavelmente vai ficar pequeno, mas depois a gente pode mudar aí. Teste de performance, tá? Cálculos intensivos, para a gente ter uma pequena noção. Então aqui a gente tem
uma possível teste matemático intensivo. Aqui a gente tem duas variáveis inteiras para provavelmente né, a gente poder rodar esses for. A gente tem o resultado em double, né? E um stopwatch. A gente inicializa com 0, start o stopwatch, né? E faz aqui uma contagem bem... Opa, faz uma contagem de 100 milhões, acho que é. Vezes 10 vezes. E para ele para a gente ver. Aqui a gente testa a alocação de memória, né? A gente vai alocando memória. 100 milhões em 64, 10 milhões em 32. Então veja as diferenças, né? E com isso, os resultados, né, típicos dos testes. Cálculos matemáticos intensivos, então. O em 32, 8.500 milissegundos. O em 64, 6.200 milissegundos. Então ganho de 27%. Tá? E na questão de alocação de memória, em 32, 10 milhões, 450 milissegundos, e em 64, 100 milhões, 850 milissegundos. Então, o IN64 processa aí 10 vezes mais rápido em 2 vezes o tempo. A gente já vai chegar na parte de mexer no código. Né? Uso de native int versus o integer, né? Então, ponteiro, continua sendo ponteiro, mas para o IN64 você deve usar o native int, tá? Aí a função vai funcionar certinho para você. Uma pequena fala que o IN64 é onde a matemática fica mais rápida. Componentes nativos. Então, esses componentes nativos que funcionam de primeira, os básicos, né? DCL aí a gente está falando, é tudo plug and play, né? Tbutton, tedit, tmain, menu, tdata source, ttimer, tImageList, 99% dos componentes funcionam. FMX, multiplataforma, é nativo também. Então, você compila, funciona. Layout, tpanel, timer, tImageList, todos esses aí funcionam. Ajustes necessários, né, e pequenos detalhes, situações que precisam de atenção. Então, como eu falei anteriormente, a questão do inteiro, né? Se por um acaso eu for lá criar um handle e pedir para ele pegar do Windows o handle e passar como inteiro, vai estar incorreto. Ele vai jogar ou vai estourar ou vai dar erro para ti. De forma correta, você vai ter que criar uma variável native int e vai chamar ela no handle. O handle dela vai ser native int do getWindows handle para funcionar. DLLs externos, então, DLLs de 32 bits não funcionam em 64. Precisa de versão 64 bits, por exemplo, né, SQLite, MySQL, FB Client, GDS 32.dll, libpq. Estou falando de algumas conexões de banco, então todos esses aí você tem que ter 64 bits para te utilizar. Isso quando a tua aplicação é 64 bits também, tá? Então a gente está falando de migração, então basicamente é isso. O Assembly Inline não suporta em 64 e migrar para Pascal por ODLL externo, tá? É o único jeito. Mas é uns pequenos ajustes aí que são necessários se você for... Vai ter que alterar teu fone. Aqui tem uma listinha de bibliotecas de terceiro, times campeões aí. Aqui no Brasil, a gente tem bastante parte de automação comercial. Então, a gente tem bibliotecas abertas chamadas CBR, projeto CBR. Participo dele, já fui mais assíduo, mas hoje um pouquinho menos consigo ajudar. Mas é open source, são componentes para automação comercial, emissão de documentos XML, documentos fiscais aqui. É compatível, então emitir documentos de NFE, NFC, todos esses tipos de documentos estão ali, né? Total compatibilidade. Plataforma JEDI, né? O nosso queridinho framework JEDI aí também, o JCL, JVCL, suporta por completo o 64, eu até utilizo ele. DevExpress, componentes aí visuais premium, grids, editores, a performance também é utilizada em 64, também funciona. Test Report, um excelente gerador de relatórios, profissional aí em 64. Os relatórios ficam muito profissional com ele. A nossa famosa ITMS Software também tem muitos componentes nativos aí que suportam o 64. A gente tem aí o nosso amigo Wagner que trabalha
uma TMS aí, e temos aí o TMS Business, o pacote TMS Business funciona no 64, eu tenho até instalado na máquina aqui para fazer uso. E como diz, a comunidade Delphi não abandona ninguém, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as últimas melhorias do compilador, que está sempre evoluindo, né? As melhorias mais recentes do compilador que existem até hoje aí, veio no Delphi 11 Alexandria, lá em 2021. A otimização de performance significativas, melhor geração do código para x64, né? Suporte a instruções AVX2, mais rápido que o Café Expresso. No Delphi 12 apenas existe a parte de compilação, ficou mais rápido, 30%, melhor otimização de looping, suporte aprimorado para multithread, correções de bugs críticos e novidades contínuas, né? Melhor integração com o Windows 11, otimização para processadores modernos, suporte a novas APIs do Windows, sempre melhorando. E os resultados, aplicações mais rápidas, compilações mais eficientes, menos bugs, mais estabilidade. O compilador que não para de evoluir, né? Todo ano tem alguma novidade. E, falando em novidade, né, a gente não é uma novidade tão recente, mas nós temos aí desde a versão 12.3 a IDE compilada em 64. Então, até então a gente só tínhamos a IDE Win32. Então, quando a gente instala os componentes da IDE, até vou puxar aqui um trecho para a gente ver depois, mas os componentes eram instalados na IDE 32 bits e era compilado para o 64. Então eu instalo no 32 bits e depois eu só simplesmente compilo para o 64. Então a gente tem essa diferença. Hoje então a gente tem aí caminhando a passos largos, né, a IDE com o 64 para quem tem grandes projetos, geralmente quem trabalha com pacotes, a IDE 32 estava ficando muito pesada porque na medida do que tudo cresce, né, fica maior, é difícil de você manter e abrir um projeto inteiro. Abrir um projeto desses na IDE se tornava um caos. Ou você tinha SSD bons para poder te ajudar e ainda assim tu corria o risco ainda de ficar com ele travado. Muita gente desenvolvia em partes e acabava fazendo as compilações depois juntas, né, via linha de comando para otimizar isso tudo. Tá? Agora com a IDE, então, em 64, ele vai vir para resolver uma boa parte dos problemas aí, né? O status atual dela, né? Ainda é o Win32, tá? Ainda a gente tem o Win32 e é a que tá. O projeto de migração já está da IDE 64, na verdade, o projeto de migração não, já está migrado. Só agora existe esse refinamento para que funcione corretamente. Né? Os testes já estão ocorrendo e o melhor ainda está por vir aí, né? Benefícios esperados: suporte a mais memória para projetos gigantes, performance melhorada na IDE, estabilidade daí aprimorada, melhor integração com Windows moderno e uma IDE turbinada aí para os desenvolvedores exigentes. Enquanto isso, né, a IDE Win32 atual é super estável, né, compila aí perfeitamente para um 64 e se não está quebrado, não mexe. Brincadeira, né? Um time que está ganhando não se mexe, mas a gente precisa evoluir, como muita coisa a gente tem que fazer nossos clientes evoluir com os nossos sistemas, nós também como desenvolvedores temos que evoluir, né? Aí o futuro da IDE será 64 bits de pura potência, ok? A gente está indo aí para uma conclusão de fala para a gente ir em código, mas falando um pouquinho também sobre essa parte de a gente fazer, né, a conversão, né? Então, que a gente falou antes, na plataforma 32 a gente tinha um ponteiro de 4 bytes, né? Na plataforma 164 a gente tem de 8 bytes. Então, existe aí uma grande diferença na hora de você. A gente vai ter um ganho assim enorme do projeto em si para que possa funcionar.
Depois eu vou mandar aqui um link, eu vou postar um link aqui da DocWiki com informações, né? Então, tipos de ponteiros também, só reforçando, então, 64 bits NAT20, né? Que dele vira daí os 8 bytes. E o Win32, ele no NAT20 continua sendo 4 bytes, mas você vai utilizar ele. Código assembly embutido. Tem-se alguns problemas com o WinAPI, né? Se você passar ponteiros para ela, os parâmetros devem ser convertidos, tá? Então, algumas coisas que a gente está send messenger, que a gente passa lá no L parâmetro, a gente tem que converter, tá? Perdão, a gente passa como inteira, a gente tem que converter ela para que possa funcionar. Algumas outras coisas também, alinhamento do campo de dados e tipos de registro, né? Compactados e não compactados, e outros problemas assim menores que vêm, né? Procedimento da T20, por exemplo, do VCR, RTL, afetada pelas alterações do tamanho do NAT20, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas ele tem. Até ele dá um erro, se eu não estou enganado, é o erro E2170. Não é possível substituir um método não virtual. Muitas situações ocorrem. A aplicação de patch da função em tempo de execução, como injetar instruções de salto incondicional, né? Para redirecionar de função, então vai ter que ser reescrito. E arquivos .odj externos 64 bits. Então, algumas coisinhas aí que a gente tem que sempre levar, né? E também nessa questão da conclusão aí, falando sobre o Win64, a gente tem então performance. Então, os cálculos a gente ganha de 20 a 40% mais rápida, acesso à memória ilimitado, então ele não vai travar lá a limitação na memória. A migração simples, né? Facilidade de migração simples, recompilar pronto, componentes nativos, bibliotecas de terceiros disponíveis, fácil como trocar de canal, né? E é um futuro aí, futuro aí o 64. Eu acho que eu pulei o slide que eu tinha aqui, mas tudo bem. Um slide com informações minhas, eu vou voltar depois e repassar para o... Vocês podem entrar em contato aí com o Jorge, que ele repassa meus contatos, ou procura aí por Juliomar Marchetti, que vocês vão ver. Agora vamos puxar aqui o Delphi e vamos falar um pouco sobre código, né? Deixa eu fechar aqui. Já volto para aquela tela ali. Aqui, ó. Aqui a gente fez uma pequena aplicação, um controle de maternidade. Por quê? Porque eu virei pai novamente. Então, utilizei esse já da situação para que eu possa mostrar. As minhas telas estão um pouquinho desconfiguradas, porque eu tenho uma tela um pouquinho pequena para me brincar aqui. Então, quando eu utilizo ela aqui, geralmente fica maior aí. Só para vocês terem uma noção. Então, aqui a gente tem uma aplicação relativamente simples aí, uma tela principal, um cadastro de gestante, exames, consultas, tá? Bom, aplica-se aí, vamos pensar um pouquinho, aplica-se padrões de projetos, padrão de arquitetura, um pouquinho de Solid, um pouquinho de keys, injeção de dependência, então tem tudo um pouco aqui, tá? E a gente tem o controller, né, para repassar o que a gente está fazendo. Eu falei para vocês, tem bastante coisa aí. Para repassar o que a gente faz na view pro model e para as demais informações do sistema. Então, a gente tem algo bem simples aqui. Também está disponível no meu GitHub. Vocês podem procurar lá por Juliomar Marchetti. Vai estar facilzinho de achar. Vou mostrar aqui só rapidamente um pouquinho o fonte, só para que a gente veja aqui. Vou compilar ele para ver. Aqui está implementada a classe de conexão. Um banquinho SQLite para que a gente possa fazer testes. Aí tem o DAO de consulta, o DAO de exames e o DAO de gestante, tá? Tudo nativo para que a gente não dependa muito de componente terceiro para mostrar que ele funciona. É que a gente tem a interface do DAO aqui implementada, né? Sempre lembrar de utilizar uma interfacezinha para evitar
ter vazamentos de memória. Parte do model aqui para que possa se passar as informações, gravar, persistir elas. Alguns utilitários aqui e as views que eu acabei de falar, né? Então vamos brincar aqui um pouco. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha aqui. Aqui. Lembrando que esse exemplo que foi utilizado na conference, né? Eu já tinha ela meio compilada aqui no Win32, mas vou recompilar. Vou apagar aqui os arquivos e vamos recompilar. Compilando nativamente, né? Se tu criar uma aplicação na IDE 32 bits, a gente vai ter a aplicação de 32 bits já configurada. Então, temos aqui uma aplicaçãozinha aqui que não se utiliza tanta informação assim, mas é pequenininho, né? Se a gente rodar ela aí, já vai estar disponível para que a gente possa usar. Deixa eu ver se ela aparece aqui nos objetos aqui da tarefa. Vamos ver. Aqui. Tem bastante coisinhas aqui na máquina, eu posso trazer aqui, mas vocês vão ver que tem bastante. Aqui. Vamos puxar aqui. Então veja que a gente tem aí bastante coisas rodando. A carga dela que deu aqui, se a gente começar a utilizar, deixa eu deixar ele no topo aqui. Serviço details aqui. Run. Aqui. Ótimo. Processos aqui. Vamos deixar aqui nossa linha. Controle de maternidade já subiu um pouquinho, né? Vou dar uma diminuidinha aqui para a gente poder acessar ele e a gente vê. Gera aí uma nova consulta, posso buscar informações, posso gerar elas, salvar, cancelar, etc. Então ele vai dar algumas opções, ou seja, cancelar, cancelo, faço busca aqui de gestantes, então posso fazer aqui busca de gestante facilmente, marcar um novo exame, se existir os tipos de exames disponíveis, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 17.6 e assim por diante, ficou aí, ok? Vou encerrar aqui essa aplicação e vamos aqui, ó, vamos falar um pouquinho de Delphi, né? Delphi, então, mudança de 32 para 64, tão complicado como eu disse, cliques e está resolvida a nossa situação. E aqui, Edge, plataforma, vou escolher algum deles, eu tenho esses outros aqui, mas eu vou utilizar o Win32, ok? Ele não ativou direto, eu vou ter que dar 2 cliques nele, né? Pronto. Com isso, o que acontece? Vou fazer a compilação aqui. Pronto. Já temos uma compilação 64 bits. Onde que ela está? Aqui, ó, VCL, Win64. Aqui, ó. Aqui temos ele aqui. Então, se eu rodar ele aqui, ele vai tentar, ó, já vai trazer algumas informações para nós. A gente já pode cadastrar algumas informações para ele. Vamos ver o que ele traz aqui na aplicação rodando. Aqui. Aqui já tem a opção mais, ó, já crescer um pouquinho mais o meu uso de memória e de processamento também, mas ele vai ficar a mesma coisa. Então, basicamente é isso para você fazer uma migração de sistema, você tendo todos os componentes nativos, só basta adicionar a plataforma da compilar e, claro, ter as DLLs nativas para ele. Agora eu vou abrir um outro projeto aqui, FMX, que a gente falou, né? Fiz um projetinho FMX, vou salvar esse daqui. Aqui, ó. Sistema bem simples também. Ele gera uma nova ECF, uma nova NFC. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente emite ela, a gente gera o PDF dela. A parte de produtos, de clientes e relatórios que a gente pode trazer. Feito em FMX também, né? Basicamente ele vai fazer o que? Vai emitir aqui utilizando
classe de SBR, tá? Então vai carregar ela, aqui ó, vai fazer a emissão, onde vem, faz toda aqui para emitir, que eu tô então separadinho, muda aqui o status dele, atualiza a NFC se for o caso, trata a questão dos erros, como eu falei, tá todo implementadinho aqui, seguindo as melhores metodologias. Aqui a gente tem a parte dos componentes, então, de edição do documento fiscal. Aqui tu tens a parte de conexão, que gera-se uma classe singleton de conexão para te poder trabalhar com ele. Então, no domínio a gente tem aqui as entidades que a gente utiliza, né? A NFC, onde vai os dados básicos aqui, interfacezinha, estrutura e etc. Mas o que interessa para nós é basicamente aqui, que a gente tem componentes de terceiro. Nesse caso aqui que eu falei, o ACBR. Aqui eu quero aproveitar e mostrar uma coisa. Como eu falei, os componentes são instalados na IDE 1.32 e compilados na 64. Por quê? Isso daqui, essa diretiva aqui, ó, é que faz isso, que faz o componente ficar visível na IDE 64. Então, tem que vir aqui, e daí depende, né? Aqui está colocando para todas as plataformas, mas você pode diminuir essa quantidade de plataformas, colocar lá só para 32, só para 64, SX, ou tu pode colocar para todos, né? Então aqui temos umas definições aqui que vai depender daí da versão do Delphi, né? Então, aqui temos todos eles aqui. Se a gente for para outros componentes que se utiliza aqui, deixa eu ver só aqui, ó, de geração de relatórios, que é o FPDF. Então a gente tem que também sair do mesmo padrão. Então, vamos lá aqui. O componente é registrado para a IDE aqui, ele vem e diz que ele tem que estar disponível em um minuto. Por quê? Daí a gente vem aqui, ó, e vai fazer o seguinte, né? Ó, vou até rodar aqui para a gente ver do componente que eu estava mostrando ali. Opa, lembrando que se clicar seria, mas tudo bem. Do componente que eu estava mostrando ali que a gente utilizou, ó, então ele está disponível para mim aqui na IDE 32 bits, né? Então agora eu vou clicar fora aqui e vamos adicionar esse D4. DD aqui, 64, vou marcar aqui para ele ativar direto ela. Adicionei. Vamos ver. Ok, ó, já fez a mudança. E como isso a aplicação já está em 64 bits também. Nisso, se eu voltar aqui, ó, os componentes vão estar em 64 bits. Existem alguns componentes, eu não lembro qual o certo que dava para ver. Ele fica desativado, tá? Ele fica com o sinalzinho cinza. Os componentes que não são nativos, acho que até os Jedi tem alguns que são assim. Um Jedi aqui, ó, acabei de deixar. Ó. Esses componentes aqui, ó, não funcionam em 64 bits, então não adianta eu querer clicar nele e colocar aqui, ele não vai deixar eu adicionar na IDE, porque ele não foi feito e não foi feito a portabilidade por não funcionar, né? Já, ó, se eu mudar aqui e colocar, ó, consegui utilizar facilmente. Então, basicamente isso daqui. Vamos aqui compilar ele, né? Pra ver. Compilação. Que ele está compilando, recompilando todos os componentes que utiliza interno. E está pronto o executável em 64 bits. Cadê a pastinha aqui? Ó? Exemplos FRX em 64. Então a gente tem um executável aqui que provavelmente está com erro, tá? Eu não cheguei a corrigir ele ali, mas ele está com um erro numa injeção de dependência. E, uma coisa, os tamanhos, né? Aqui, ó, de 64 a 62, o tamanho, e de 32 bits, vamos olhar aqui. Aqui, 53, tamanho dos executáveis ainda significativamente, tá? De um para outro. Eu só não lembro se ele muda em debug, não, ele
só está em debug, tá certo. Então basicamente a gente criou uma aplicação aqui que só está de debug. Se trocar para release, ele vai diminuir o tamanho do executável. Mas lembrando então, deixa eu só voltar aqui para nossa apresentação. Quando a gente fala de migração 32, 64 bits, a gente tem que sempre levar em consideração que, primeiro de tudo, a gente tem que ter as DLLs compatível com o que a gente utiliza. Se utiliza as impressoras vão precisar ter essas DLLs, que é o caso mais comum, né? Impressoras, mas também leitores, integrações, etc. Tem que ter a DLL 64 bits. Ou fazer um wrapper aí para funcionar ainda as de 32 bits para poder utilizar, né? Lembrando sempre, DLLs de 64 bits eu não consigo utilizar em 32 bits, mas DLLs de 32 bits eu consigo dar um jeitinho de fazer funcionar em 64, tá? No executável de 64. Que mais que a gente pode lembrar aí? PCL sempre será mais rápido que FMX, né? Para uma coisa mais robusta e confiável, rápida. O VCL, quando a gente fala de Windows, é melhor do que você utilizar o FMX, porque o FMX tem mais uma camada rodando. E quando a gente fala multiplataforma, então é FMX 64 bits. Todos eles, hoje você pode ver que vem nesse formato. Quero agradecer aí novamente ao pessoal que esteve presente na palestra aí, que a gente falou um pouquinho. Espero ter ajudado a entender um pouquinho da migração. Espero que comecem a ver e criar aplicações só 64 bits. Quem utiliza ainda de 32 passe a fazer essa utilização ou migrar, né, para 64. A gente tem aí dois QR Codes aí. Convido a quem puder aí fazer a leitura deles e fazer as avaliações aí. O pessoal está muito animado. Quero agradecer novamente ao Jorge, agradecer ao pessoal aí da Luz do Delphi, ao Delphi Connect aí. E ficamos esperando aí, ansiosos por quem sabe até um evento presencial em Portugal aí, para que a gente possa levar o nosso conhecimento e trocar um pouco de network com vocês aí. Um abraço para vocês e até o próximo evento.